Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Quem quer vencer, diga amém. Amém. Ai, amém. Aí. Quem mais? Muito bom. Amém. Todos nós queremos vencer, mas perante a palavra do Senhor existem algumas instruções que nos ajudam a vencer e a continuar vencendo. E é esse o interessante. Entendem? Então não é só vencer uma coisa, é continuar vencendo. Amém. Sabe por quê? Porque às vezes a vitória, a bênção chega, mas é um desafio também manter essa vitória e manter a bênção. Amém? Amém. Às vezes vai chegar a bênção para você nessa semana de algo que você está querendo há muito tempo. Amém? Amém. Vai chegar, mas junto com a bênção, entenda que a bênção do Senhor ela é completa, certo? Então não é porque chegou a bênção que nós devemos diminuir a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro. Você conseguiu conquistar a sua casa própria, né? Você conseguiu conquistar a bênção, amém? Vou parar de orar agora? Não, claro que não. Agora é que eu vou para um outro nível, porque agora eu preciso o quê? Eu preciso pagar a luz, amém? Eu preciso pagar a água, eu preciso fazer compras, preciso fazer a limpeza e tudo mais, jardinagem, limpeza da piscina, ó, limpeza da piscina, hein? Glória a Deus, entendeu? Então isso gera o quê? Isso tudo gera uma manutenção. Então aprendam a dar manutenção nas bênçãos que Deus tem colocado na vida de vocês. Aprendam a dar manutenção nas bênçãos que têm chegado sobre as suas mãos. Porque tem muitas pessoas que quando a bênção chega nas mãos, sabe o que acontece? Elas contemplam tanto a bênção que esquecem do abençoador. E isso é muito perigoso, certo? Não deixe com que nenhuma bênção que você receba se torne mais importante do que o abençoador, daquele de onde veio a bênção. Amém? Amém. Isso é importantíssimo. Não deixe com que nenhuma bênção ela se torne mais importante do que o abençoador. Ele é o mais importante. Amém? Aprenda a priorizar o abençoador e não priorizar a bênção. E aí você vai contemplar e ver coisas incríveis na presença de Deus. Amém? Amém. Então, Josué capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Está escrito assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás para onde quer, por onde quer que andares. Ok? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito forte e é para nós, amém? Então, feche seus olhos por um instante. Pai,
Nós queremos te pedir, Senhor, traga a revelação da tua palavra, conforme o teu querer e a tua vontade, sem mácula, sem mancha, do jeitinho que o Senhor quer, Deus. Eu me entrego nas tuas mãos como um instrumento. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. E a glória e a adoração e o reconhecimento seja dada toda ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, Josué, capítulo de número 1, é uma palavra muito poderosa. E ela é para mim e ela é para você. Então, começando o versículo, o X aqui hoje da nossa palavra são os versículos 7, 8 e 9. Mas antes disso um pouquinho, no versículo 3, ele fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Quem quer essa bênção para a sua vida? Amém. Todos nós queremos, né? E ele diz assim, ó, no versículo 5: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Olha só que incrível. Olha o que Deus tem para nós. Nós queremos isso. Só que aí ele dá uma instrução para Josué. E isso é incrível. O que acontece? Josué era um servo de Moisés. Ele andava lado a lado com Moisés, sabe? Ele lutava ali as batalhas onde Moisés estava, e Moisés estava sendo guiado e direcionado por Deus. Acabou o tempo de Moisés aqui nessa terra, e o que acontece é levantado por Deus Josué. Josué. E ele fala, assim como eu fui com Moisés, onde Moisés foi lá, falou com Deus na sarça ardente, pegou o povo do Egito, foi lá, atravessou o Mar Vermelho, sustentou ali o povo em orações, e ali tudo sobre aquele deserto. Ele falou, assim como eu fui com Moisés, como eu não abandonei ele, assim também eu serei contigo. Amém? Assim também eu serei contigo. Mas ele diz o que? Ele diz assim, mas tende bom ânimo e esforça-te. Esse é o primeiro ponto da nossa palavra hoje, é o versículo 7. Olha só, nós vamos falar sobre 3 versículos, o 7, o 8 e o 9. Mas o versículo 7 nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é o seguinte: esforça-te e tende bom ânimo. Cara, preste muita atenção nisso, porque aqui ele está falando o seguinte: decida. Amém? Decida fazer e não desistir. Olha só como que isso é precioso. Eu me esforçar, isso é uma decisão de quem? Minha. Para eu me esforçar para alguma coisa. Eu ter bom ânimo é não alimentar o desânimo. Isso é importante, sabe por quê? Porque às vezes nós acordamos num dia frio, até nós não dormimos direito, certo? E aí nós não estamos animados para trabalhar, ok? Nós estamos desanimados, certo? Eu continuar na cama, no cobertor quentinho, não vai me trazer ânimo para trabalhar, amém? Amém. O que eu preciso fazer? Eu preciso levantar, eu preciso tomar um banho, eu preciso começar a me movimentar. Então eu preciso começar a caminhar para a direção daquilo que me traz ânimo. Amém? Amém. Eu tenho que quebrar a rota que me leva para o desânimo. E eu tenho que começar a ir para a rota que me anima, para fazer as coisas do Senhor, sabe? Ah, pastor, mas às vezes o meu corpo assim, ele está pedindo socorro. Eu entendo que às vezes as pessoas não têm aquela condição física, mas elas sempre vão ter condição de pedir socorro. Amém. Amém? De falar para alguém, ora por mim. De falar para alguém, cara, eu não estou muito bem hoje, tal. E a pessoa vai lá, te faz uma visita, ou você faz uma visita, vai conversar com alguém para aquilo te trazer ânimo novamente, sabe? E isso é precioso. A gente precisa começar a caminhar na rota que nos anima para fazer as coisas de Deus, para andar debaixo dos princípios de Deus e não para nos desanimar. Então ele fala aqui, ei Josué, eu vou ser contigo, vai dar tudo certo, meu filho, mas esforça-te e tende bom ânimo. Esforça-te e não saia do meu caminho. Ele diz em Marcos 10, existe uma passagem, Marcos 10, 46, sobre o cego de Jericó, de nome Bartimeu. Esse cego estava sentado, a Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Ele estava sentado lá, em Jericó, que era uma cidade que Josué conquistou. Lembram das muralhas de Jericó? Pois é,
O cego estava ali sentado. O cego ouve. Ele não enxerga, ele ouve. Ou seja, aquilo que ele tem, ele usou. Certo? Ele não tinha visão, mas ele tinha audição. E ele usou aquilo para animá-lo. Por quê? Porque ele ouviu. Lá vem passando Jesus, o Filho de Deus. O que ele faz? Ele usa daquilo que ele tem também, que é a voz. E ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começa a usar aquilo que ele tem para ir em direção do Salvador. Sabe? Então ele está ali cego, mendigo, e ele ouve. E aí ele fala: eu preciso ir lá. Agora, sabe o que é interessante? Que pessoas que estavam ao lado dele falaram para ele se calar, porque não ia adiantar nada ele falar. Pessoas ficaram falando para ele: pare, fica quieto, ele não vai te ouvir, não adianta você ficar gritando, certo? E quantas vezes as pessoas vão contra a nossa ida na direção de Jesus? Para, orar desse tanto não adianta, ler a palavra do Senhor assim toda hora não adianta nada, sabe? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que nós estamos seguindo para um sonho e tem pessoas que falam: cara, mas isso é muito difícil, sabe? Isso é praticamente impossível, o mercado não está para isso agora. Ei, você está direcionado pelo Senhor, então esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Esforça-te e tem bom ânimo, sabe? As pessoas falam que a igreja pode estar em crise na pandemia. Eu escolho ficar olhando para a crise, caminhando pela crise, ou eu olho para outros que estão abrindo igreja. Amém. Nesses tempos. Aleluia. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu vou caminhar para aquilo que me anima a ir continuar caminhando para o Senhor e não para o diabo. Amém. Certo? Então esforçar e ter bom ânimo é isso. Olha só em Marcos capítulo 5, onde fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos com sangramento. E quando a pessoa está com sangramento, ela não está bem, ela está fraca, ela está abatida, certo? Ela está perdendo ali. E aí ela começa o quê? Ela começa a ir e ela ouve também que Jesus está passando por algum lugar. E ela fala assim: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Amém. Mas entendam que entre ela e Jesus tem uma multidão, amém? Amém. Uma pessoa fraca, abatida, talvez até desanimada, porque ela gastou tudo que tinha com médicos, não alcançou a cura, certo? Frustrada talvez, mas ela falou: esse não vai me frustrar, esse aí eu não vou me arrepender de ir para perto dele. Eu quero dizer para vocês, você não vai se frustrar e não vai se arrepender de ir mais perto do Senhor. Amém. Não vai, então continue. Ela, antes de ir até Jesus, ela teve que enfrentar uma multidão. Ela teve que enfrentar pessoas que estavam se empurrando, e ela fraca, abatida, ela teve que ir lá e ela teve que atravessar até alcançar as vestes de Jesus. E quando ela alcança, meu irmão, ela é curada. Amém. Ela é curada. E era a multidão de tal forma que Jesus fala: quem me tocou? E a Bíblia relata que no meio daquele alvoroço, daquele furdunço todo, sabe o que acontece? Aqueles que estão do lado de Jesus falam: Senhor, como o Senhor pergunta quem te toca? Está um alvoroço aqui, está um reboliço só, todo mundo aqui, um amontoado no outro, sabe? Todo mundo está te tocando, está te encostando aqui. Ele fala: não, mas alguém me tocou e me tirou virtude. Alguém me tocou com fé. Amém. Vamos tocar em Jesus com fé? Amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos tocar. Vamos se aproximar do Senhor. Mesmo que nós temos que atravessar a multidão. Mesmo que nós temos que ignorar aqueles que falam: não vá, não continue. Sabe? Nós vamos para mais perto dele. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Sabe? Se possível, nutra isso na sua mente todas as manhãs. Quando você levantar, você lembrar de Deus e falar assim: esforça-te e tem de bom ânimo hoje. Amém.
Esforça-te e tenha bom ânimo. Continue caminhando. Não desista. Eu sou contigo por onde quer que andares. Aleluia. Então vamos nos esforçar mesmo. Vamos alimentar o ânimo dentro de nós. Sabe? Porque a nossa carne, ela quer ficar alimentando o desânimo. Já não estou mais animado com isso aqui não. Desanimei com isso, deixa pra lá. Certo? Desanimei com isso aqui, deixa pra lá. Desanimei de me esforçar tanto por tal coisa, deixa pra lá. Ei, só pare se Deus falar pra você parar. Amém? Amém. Só pare se Deus falar pra você parar. Se Ele não falar pra você parar, continue. Amém. Continue. Porque é Ele que sustenta. É Ele que dá força. Parte B do versículo 7 que a gente vai ver, ele diz assim: dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui ele está falando da palavra. Ele está falando da palavra do Senhor. Sabe? E quando ele diz assim, não te desvies, de novo, ele aponta para a nossa decisão. Para mim e para a sua. Por quê? Porque a decisão de desviar de algo é quando a gente viu e não quis ir até lá, amém? Certo? Por quê? Porque é igualzinho a parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25. Vem o sacerdote, vê alguém lá que está surrado. Jesus conta que uma pessoa, ela foi roubada e surrada, está jogada no meio da rua precisando de ajuda. Vem um sacerdote, que segundo o título que ele carrega, ele deveria ajudar aquela pessoa. Mas ele olhando, ele se desvia, ok? E vai, certo? E continua. Aí vem o levita, que também segundo o seu título, deveria ajudar aquela pessoa. Ele também olhando, se desvia, amém? Aí vem o samaritano, e ele olha, e ele ajuda aquela pessoa. E ele ajuda de tal forma que não deixa ela na mão, não. Ele pega, leva aquela pessoa até uma pousada, paga a diária e ainda diz: o que ele precisar pode dar, que quando eu voltar, eu pago o que ele está devendo. Então não se desvie daquilo que o Senhor tem colocado na sua rota para fazer. Faça. Porque é muito sorrateiro quando a gente vê uma situação e fala assim, vou fingir que nem olhei. Não é verdade? A gente fazendo isso, às vezes é rápido, a gente não percebe. Por isso que o Espírito Santo precisa estar, fluindo sempre dentro de nós. A gente tem que ter esse relacionamento com Ele, esse link. Nós temos que estar linkados com o Senhor. Amém. Certo? Porque você vai se lidar com aquela situação, lidar com aquela questão, e você não vai se desviar. Você vai Amém. enfrentar e você vai vencer. Amém. Em Jesus Cristo. E a glória será toda de Deus. Amém. O Senhor não levantou nem a mim e nem a você para se desviar dos problemas. Ele levantou a mim e a você para vencer os problemas. E nós nunca vamos vencer alguma coisa nos desviando dela. Nós vamos vencer quando nós enfrentarmos aquele problema. Certo? Então não se desvie. E ele fala assim, não se desvie da palavra, não se desvie das instruções que o Senhor dá. Às vezes elas são desafiadoras, às vezes elas vão te tirar da zona de conforto, mas não se desvie. Amém. E o interessante é que ele fala assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não é verdade? Então o que acontece? Quando ele fala isso, ele quer dizer assim, não vá para nenhum outro caminho se não for aquele que eu disser. Amém. Sabe? Não adianta eu me desviar, eu não fazer isso aqui, e para disfarçar que eu não estou fazendo, eu fazer outra coisa. Certo? Às vezes eu quero disfarçar aquele erro que eu estou cometendo e não fazer, fazendo outra coisa. Não, mas eu já estou fazendo isso aqui, não preciso fazer aquilo lá não. Sabe? Estão conseguindo aqui acompanhar comigo? Né? Então se eu vou e fico me desviando, disfarçando, fazendo outra coisa, o Senhor fala, eu não quero que você vá nem pela direita, nem para a esquerda, nem para qualquer lugar a não ser a minha vontade. Aleluia. Sabe? A minha vontade. Vá na vontade do Senhor, que o sucesso é garantido. Tá?
Se puder até, se quiser colocar lá, compartilhar na internet. Vá na vontade do Senhor, que o sucesso é garantido. Tá bom? Por quê? Porque Ele sustenta aquilo que Ele fala. Ele sustenta. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque essa aqui a gente vai ter que ler. Ela é ardida um pouquinho, mas é boa. Tiago capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Tiago capítulo 4, versículo 17, todos acharam? Calma aí. Não se desvie, esforce-te, tenha bom ânimo, não se desvie dos princípios do Senhor, não se desvie das instruções do Senhor, não se desvie dos mandamentos do Senhor. Amém? Então olha só, Tiago capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Cara, olha só isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então entendam, se você sabe o que deve ser feito, se você sabe como fazer e não faz, você comete pecado. Então, se eu estou vendo alguém necessitado, ou se eu sei que alguém está passando por alguma coisa, ou se eu vejo uma situação que eu sei o que eu devo fazer, que eu estou sendo impulsionado por Deus de fazer, que eu estou sendo direcionado, instruído na palavra para fazer, e eu não faço, eu cometo pecado. Agora, muito importante vocês entenderem a hora certa para fazer, certo? O momento oportuno para falar, para fazer. Porque não adianta você chegar para alguém que não está em condição de ouvir aquela hora e ficar falando, não é verdade? Então você sabe o que deve ser feito. Então não se diz, a pessoa não está boa para ouvir agora não, então deixa quieto. Não se desvie. Fica observando. Porque no momento certo, aquilo que o Senhor disse para você fazer, fará o efeito que Ele quer que faça. Amém. Entendeu? É exatamente isso. Então tenha a sabedoria de saber o tempo correto, mas não deixe de fazer. Amém. Não se desvie. Esforça-te e tende bom ânimo. Ele diz então, não se desvie das palavras, dos princípios do Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem por qualquer outro caminho. Continua indo e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Amém. Amém? Continue indo, prosseguindo para o alvo que é Cristo. A parte C desse versículo, versículo número 7, ele diz assim: para que prudentemente te conduzarás. Olha só. Para teres o cuidado de fazer conforme a lei. Certo? Então, para que prudentemente, o que é ser prudente? É não ser louco. O que é ser prudente? É não ser apavorado para fazer as coisas. É observar. Entendeu? Lembra que agora há pouco nós falamos o quê? Você tem que fazer aquilo. Não se desvie daquilo que você deve fazer. Mas seja prudente para você fazer na hora certa. Entendeu? Na hora correta. Entendeu? Não adianta eu fazer algo que não dará fruto. Tudo no Senhor dá fruto. Amém. Tudo no Senhor vai trazer frutos e frutos doces. E frutos que permanecerão. Amém. Frutos que vão permanecer, sabe? Então seja prudente. O homem prudente, ele é seguro no Senhor. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: sejas prudente como a serpente e simples como a pomba. A palavra do Senhor fala exatamente isso em Mateus 10,16. Então sejam prudentes como a serpente. E eu fiquei pensando nisso. Prudente como a serpente. O que é prudente? É ser cauteloso. Amém? Amém. É ser cuidadoso. E se você chegar perto de uma cascavel,
mesmo sem a intenção de querer feri-la, ela já começa o quê? A dar o sinal de alerta. Entendeu? Ela já começa o quê? A falar que não. Não me encosta. Entende? Não vem pro meu lado. Aquelas cobras que erguem a naja, não é? Você chega perto dela, por mais que você queira fazer um carinho nela, ela já levanta. Porque ela é cautelosa. Então seja prudente como a serpente, sabe? Eu não conheço, às vezes, existem pessoas que falam profecias, e eu acredito nas profecias. Mas seja prudente em fazer o quê? Em colocá-las em linha com a palavra. Temos que colocar em linha com a palavra, certo? Por quê? Porque o maligno, ele vem disfarçado de cordeiro. Mas na verdade ele é lobo. Então seja prudente nisso. Quando uma pessoa chega próximo de mim, eu não conheço essa pessoa. Isso é normal na vida de cada um, não é? Quando alguém novo chega na sua vida, você não conhece. Então às vezes a pessoa pode falar o que ela quiser, né? Nós não saberemos às vezes se é verdade ou se é mentira. Mas uma coisa nós podemos fazer: observar os frutos. Amém. Porque a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Não é? Então ser prudente é isso. É nós observamos que fruto que essas pessoas dão. Que essa pessoa está dando. Qual é o comportamento que ela está tendo? Né? Sim. Porque falar, cara, como diz o ditado, até papagaio fala. Não é verdade? Mas agir conforme a palavra do Senhor, se comportar conforme a palavra do Senhor, fazer aquilo que a palavra do Senhor diz para fazer, aí é diferente. Aí você conhece verdadeiramente a pessoa. Entende? Então nós precisamos ser prudentes, sabe? Nós precisamos saber quem está andando do nosso lado, sabe? Existe um provérbio na Bíblia que diz assim, que o homem sábio, ele escolhe os seus amigos. Entendeu? Ele escolhe as amizades. Por quê? Porque conforme a palavra diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Sabe? As más conversações, sabe, os bons costumes, às vezes, que nós temos, que nós herdamos dos nossos pais, às vezes esses costumes são corrompidos, eles são quebrados, eles são esquecidos, eles são roubados de nós, porque tanta gente do nosso lado está falando asneira, não é? Tanta gente está falando besteira. Então nós temos que tomar cuidado com aqueles que nós escolhemos para andar ao nosso lado. Amém. Que nós vamos confiar, que nós vamos compartilhar as coisas, as guerras, as lutas, as bênçãos, não é verdade? Sim. Nós temos que ser prudentes. Então seja prudente na palavra do Senhor. Amém. Seja prudente nas instruções que ela está passando. Ele diz, para que prudentemente te conduzirás. Ela vai te conduzir prudentemente. A Bíblia fala, Mateus capítulo 7, versículo 24. Quer ver? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-á, ou seja, é igual ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só que coisa incrível. O homem prudente, ou seja, o homem aqui, ó, cuidadoso, cauteloso, sábio, a palavra conduz ele prudentemente, a palavra conduz ele com cuidado pelo seu caminho, com segurança, com cautela. E quando ele caminha desse jeito, ele está firmado na rocha. E vem a chuva, e vem o vento, e combatem contra aquela casa, mas ela não cai. Ela não cede. Ela não é destruída. Por quê? Porque ela está
sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a nossa rocha. Então tá vendo como que a palavra ela linka uma coisa a outra e vai nos revelando coisas extraordinárias? A palavra vai revelando coisas assim que às vezes a gente fica pasmo, cara. A gente fica assim, meu Deus, olha como que isso é poderoso, né? Então quando a gente está indo aqui conforme a palavra do Senhor, esforçando, tendo bom ânimo, caminhando no centro da vontade de Deus, entenda, tudo está seguro e além disso, está empoderado. Quando você anda na palavra do Senhor, você anda empoderado. Amém. Sabe? Quando você recebe a palavra de Deus, você recebe poder de ser filho. Amém? É um poder. Então nós precisamos o quê? Sempre estar olhando para a palavra. Nós temos que estar realmente indo cada vez mais fundo na palavra. Nós vimos Mateus 7, Mateus 10, sabe? Então a palavra do Senhor nos dá referência a tudo isso aqui que nós estamos falando. Entendam, nós estamos aqui no Antigo Testamento, amém? Nós estamos linkando tudo no Novo Testamento, aonde Jesus falava, aonde os apóstolos lá, os evangelhos, eles linkam as palavras do Senhor, tudo o que está sendo dito aqui no Antigo Testamento. Então olha que preciosidade que é isso, sabe? Então não tem como nós falar, não, mas isso aconteceu só com Josué, né? Não, isso aí foi a história de Josué, não tem nada a ver com a minha vida. Você está enganado. Você está enganado, porque o que aconteceu com Josué, e nós seguirmos as instruções que Josué recebeu pelo próprio Deus, nós vamos viver aquilo que ele viveu, se não vivermos mais ainda. Amém? Você acredita nisso? Amém. Eu creio também nisso. O verso 8 começa assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Vou ler mais uma vez. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. Aqui ele diz o seguinte: é importante que você esteja sendo instruído na palavra. Você vai abrindo a sua Bíblia em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Então aqui ele nos diz o seguinte, que é importante eu e você estarmos conhecendo e prosseguindo em conhecer a palavra de Deus. E além disso, nós meditarmos nela de dia e meditarmos nela de noite. Ou seja, o tempo todo. Amém? Amém. E isso é extremamente importante, por quê? Porque ela nos conduzirá. Ela nos direcionará. Certo? Ela nos dará a direção. Ela vai começar a construir em nós um princípio. E em cima desse princípio nós tomaremos decisões. Certo? Porque é diferente de alguém que tem um princípio de não fazer, tomar uma decisão. Geralmente ele vai pender a não fazer. Agora aquele que tem o princípio de fazer, ele geralmente irá para o lado do princípio de fazer. Então as decisões, elas sempre são tendenciosas a ser tomadas em cima dos princípios que você tem. Então é importante você ter o seu princípio embasado na palavra de Deus. Amém? Quem tem o princípio sempre de desistir, geralmente vai desistir. Quem tem o princípio de perseverar, geralmente vai perseverar. Então tenha um princípio na palavra de Deus, porque geralmente você vai tomar a decisão em cima da palavra do Senhor. Então 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele dá uma chacoalhada em mim e você aqui, dizendo o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, dar resposta, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Então preste bem atenção nisso. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, a palavra de Deus, certo? A palavra do Senhor,
ela é proveitosa, ou seja, ela é usada para quê? Para ensinar a mim, a você e aos outros, para redarguir, dar resposta para quem? Para nós, certo? Dar argumento para quem? Para nós. Se eu tenho alguma dúvida, essa escritura inspirada, ela serve para tirar a dúvida. Amém? Amém. Serve também para o quê? Para corrigir. Opa, tá errado, tenho que me corrigir. Ou você tá errado, você tem que se corrigir. Amém? Serve também para instruir em justiça, ou seja, fazer aquilo que é certo. Amém. Aquilo que é correto. Para que o homem de Deus, diga amém, Amém. seja perfeito e perfeitamente instruído, ou seja, instruído da maneira certa. Instruído para quê? Para toda boa obra. Tudo que é bom que você for fazer, você estará instruído perfeitamente na palavra. Amém. Olha que coisa incrível, certo? Então, como é precioso estarmos instruídos na palavra de Deus. O quão é importante eu e você estarmos verdadeiramente todos os dias nos alimentando da palavra do Senhor e meditando nela de dia e de noite, porque ela vai te ajudar, entendam isso, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar, vai te direcionar ao que eu vou fazer agora, como eu vou me comportar nisso, o que Jesus faria se ele estivesse aqui agora no meu lugar, certo? Qual seria a decisão de Jesus? Como seria que Jesus pensaria em fazer isso? Sabe? E aí a gente começa a realmente andar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Não tem como você praticar algo que você não conhece. Não é verdade? Verdade. Não tem como você fazer a prática daquilo, de você começar a fazer algo se você não conhece. Amém? Tem como você começar a querer aprender um instrumento, a praticar um instrumento que você nunca ouviu falar dele? Não. Não tem como, não é? Não tem. Então o que a gente precisa? Para praticar a gente precisa aqui, ó. Verdade. A gente precisa ler a palavra do Senhor, a gente precisa buscar o conhecimento dela. E aí a gente começa a praticar. Amém. E aí a gente vai crescendo e prosseguindo em crescimento. A gente vai amadurecendo, a gente vai prosperando, a gente vai conquistando para o Senhor. Entendeu? E aí a gente vai cada vez mais glorificando a Deus em práticas, em conquistas, e o que quer que seja, em toda boa obra. Amém. Em toda boa obra. Então, muito importante, pega um versículo, pega um capítulo todos os dias da sua vida, leia ele e medite nele. Cara, o que esse capítulo se encaixa aqui na minha vida? O que ele pode me melhorar e o que ele pode me transformar? O que ele pode me corrigir? O que ele pode me instruir? Que resposta que ele pode me dar? Sabe? Isso é incrível. E quando você faz isso, sabe o que é interessante? Aquilo lá nunca mais sai da sua cabeça. Amém. Nunca mais sai. Tem coisas que eu leio às vezes na palavra do Senhor e aquilo se encaixa de uma forma na minha vida que eu começo a agir daquele jeito, eu nunca mais esqueço. E aquilo se torna uma prática na minha vida. Amém. Então às vezes se torna até automático. De tanto que nós praticamos, se torna automático. Verdade. Porque o que acontece? Às vezes aconteceu, eu já sei o que fazer e faço. Amém? Aleluia. Então pratica a palavra do Senhor. Automatize ela na sua vida. Sabe? Quando tem aquela vontade de mentir, você fala, não posso. João 8,44, quem mente é filho do diabo. Não posso mentir. Né? É exatamente isso. Porque se você mente, se torna o quê? Hábito mentir. Até que se torne normal mentir. Né? Quando você vê, você já está fazendo planos e a sua saída, se não der certo, é mentir. E aí a mentira começa a ser o quê? A sua ferramenta de convivência com os outros. O que tem que ser a sua ferramenta de convivência com os outros? A palavra, a verdade. Então não fique praticando e nem criando a habilidade daquilo que não te leva para próximo de Deus. Faça práticas e crie habilidade naquilo que te leva para mais perto de Deus. Amém. Praticar aquilo que mais te leva para perto de Deus. Então ele diz assim: medite nela de dia e de noite. Para quê?
para que eu vou ler a palavra? Para que eu vou ficar meditando nela? Ele responde: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Isso que a gente estava falando agora há pouco. Aí ele fala assim: por quê? Por que eu devo fazer isso? Porque ele diz o seguinte: então farás prosperar os teus caminhos e então prudentemente te conduzirás. Amém. Alguém quer ser próspero aqui? Amém. Todos nós queremos ser prósperos. Agora a pergunta importante é: o que você fará com a sua prosperidade? Todos queremos ser prósperos, todos queremos bênçãos, todos queremos muitas coisas, mas Deus pergunta para nós: e o que você vai fazer com isso? Todo mundo quer 100 mil reais na conta agora, não quer? Mas o que você vai fazer com 100 mil? Às vezes as pessoas nem sabem o que elas vão fazer. Elas não têm planos, elas não têm perspectiva, elas não têm projeto, elas não têm organização. Entende? Sabe uma coisa que eu aprendi? Se você não consegue administrar 100 reais, você não vai conseguir administrar 100 mil. Por quê? Porque a palavra instrui que aquele que for fiel no pouco, ele também será fiel no muito. Amém. Entende? Então, para que você quer ser próspero? Agora, comece a meditar nisso. A palavra do Senhor nos instrui: seja generoso, ajude o próximo, colabore no reino, mas também desfrute, sabe? Aprendi que a palavra do Senhor, a prosperidade, a riqueza que vem do Senhor para nós, ela tem 3 princípios básicos, assim, para a gente não entrar muito a fundo, que é: desfrute. Você tem sim o direito de desfrutar daquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Amém? Amém. Você tem o direito sim. Ele falar isso, está querendo pegar o que é teu e ele quer desfrutar. Então você tem sim o direito de desfrutar, de comprar alguma coisa, de viajar, de comer alguma coisa diferente, de sair do seu... Você tem o direito de desfrutar. Amém? Amém. Segundo, colaborar no reino, Amém. que é o que? O tempo do Senhor, a obra de Deus, certo? Todos esses tipos de coisa. Terceiro, a fidelidade, sua fidelidade com Deus. Amém. Nos dízimos, nas ofertas, sabe? Você precisa ser fiel. Como? Comprometendo-se com Ele, sabe? Existem pessoas que largaram tudo que têm para servir a obra de Deus. E elas precisam que essas outras pessoas sejam levantadas por Deus, aceitem o convite do Senhor para poder estar ajudando ela a ficar lá inteiramente para a obra. Então existem pessoas que serão levantadas para abandonar tudo e ir para a obra. E existem pessoas que vão ser levantadas para ganhar tudo, para auxiliar quem está na obra. Esse é o reino. Esse é o reino. Amém? Tem esse princípio de generosidade dentro de vocês. Porque a palavra diz: fui velho, fui novo e nunca vi um justo mendigar o pão. Você e a sua casa estão seguros no Senhor. Vocês estão seguros em Deus. Então, ande em linha com a palavra e os teus caminhos serão prósperos. Amém. Não troque riqueza por prosperidade, amém, irmãos? Amém. Você trocar, é a mesma coisa que você trocar a ganância pela generosidade. O ganancioso, ele só quer, amém? Amém. O generoso, ele quer, mas ele não se importa de dividir e compartilhar. Amém. Amém? É isso que Jesus veio e fez. Ele veio para compartilhar tudo aquilo que ele tinha. Certo? Ele deu tudo, inclusive a sua vida, por amor a nós. Amém. Certo? Então, prosperidade não é riqueza. A riqueza não engloba a prosperidade, mas a prosperidade engloba riqueza. Amém? E se for rico ou for pobre, ou não for nenhum dos dois, que seja para a glória De Deus. de Deus. Amém? Amém. Que seja para a glória do Senhor. E por último, no versículo 9, ele diz: não te mandei eu, ele fala dessa forma, não te mandei eu, ou seja, meu querido filho, se você foi mandado por mim, fica tranquilo, porque quem vai te sustentar sou eu. Amém. Quem vai te sustentar sou eu. É a mesma coisa que eu falar para o meu filho: filho, pula que o papai vai te segurar. Entende? É isso. Pula nos braços do pai, porque ele vai te segurar. Ele não vai te abandonar. Olha o que ele diz: esforça-te, tem bom ânimo novamente,
E ele fala assim: não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então preste bem atenção. O não pasme e o não te espantes é uma via de mão dupla. Nunca esqueçam isso na vida de vocês. Como assim, pastor? Vou explicar. Olha só, quando Davi e Golias batalharam, Golias estava vindo contra Davi, contra o povo de Israel, amém? Golias estava desafiando, certo? Josué, quando foi lá em Jericó, quebrar as muralhas de Jericó, ele estava indo direcionado pelo Senhor, amém? Então, às vezes, as provas, elas vão vir contra nós, certo? E às vezes o Senhor vai nos mandar contra ela, entende? Então não pasme, não te espantes quem vier contra você, e nem quem Deus mandar você ir contra, amém? Ele fala assim: porque eu serei contigo por onde quer que andares. Ou seja, não importa, o que importa é que Ele estará comigo, amém? Sabe por quê? Porque às vezes vem pessoas nos afrontar e querer nos roubar, nos matar e nos destruir, como o diabo faz, amém? E nós vamos ter que nos defender no Senhor, amém? Mas às vezes Deus vai falar para mim e para você: vai lá e fala para alguém isso e assado. Então você vai ter que ir. Mas Senhor, você vai querer se pasmar e se assustar, falar: Senhor, mas aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que eu não tenho tanta afinidade, aquela pessoa que eu nunca conversei, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, sabe? Então não pasme, nem te espante. Se o Senhor mandou, Ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem Bom ânimo. de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O Senhor nos trouxe aqui hoje para restaurar o nosso bom ânimo e para mostrar que nós somos fortes o suficiente para nos esforçar por Ele, sabe? Não é a nossa força física, não é na nossa força, porque Ele diz que é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa a força dEle, o poder dEle, amém? Então eu e você não temos que olhar para as nossas forças, nós temos que olhar Força de Deus. Força de Deus, a força do Pai, do Deus Altíssimo. É para lá que os nossos olhos devem estar direcionados, sabe? Então não importa o tamanho do desafio que está aí por vir, não importa o tamanho do desafio que já está acontecendo, não importa, o que importa é que o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde quer que andares. E cara, se você for depois ler, eu até aconselho a ler a história de Josué. Eu costumo apelidar Josué de matador de reis. O cara conquistou tudo, o cara foi lá, o cara destruiu as muralhas de Jericó, num ato profético totalmente diferente, louco aos olhos dos outros, uma muralha considerada intransponível, impossível de ser derrubada, e ele, através de uma obediência a uma ordem do Senhor, ele vai lá com o povo, dá a volta, no último ele grita e as muralhas caem, sabe? Então para os outros às vezes vai ser a loucura, sabe? Vai ser doideira, mas você sabe que você está prudente no Senhor, Amém. sabe? Você está se esforçando e tendo bom ânimo pelo e para o Senhor. Então, não se acovarde. A palavra de Deus diz em Timóteo que nele nós não foi nos entregado, não foi colocado em nós um espírito de covardia, mas de coragem. Quem é corajoso aqui, diga amém. Amém. Se coloque de pé. Aleluia.